E agora chegou a hora do caos. Você tem que amar caos, conviver com caos, criar caos, gerenciar caos. Caos é a palavra do momento. O melhor papo que eu bati sobre caos foi com ele, Luiz Candreva. Ele é genial. Gente, eu não vou falar do currículo dele porque é demais. Você vai lá, entrar no Instagram, Summit 2030 oficial, e você vai ler todo o currículo, todos os prêmios, essa experiência, a vivência que esse cara tão jovem já tem na vida dele. E agora ele vem para falar com a gente, tirar a gente da zona do conforto, fazer tremer o chão para falar de gestão do caos. Como é que é? Você sabe criar caos? Você ama pra caos? O que você faz com caos na sua vida? De ser o último a falar, depois de um monte de gente capacitada, e eu não estou bajulando ninguém, é porque vocês viram o conteúdo, tá aí claro, é que você tem que tentar não ser repetitivo, tentar fazer uma amarração desse negócio, no sentido de dar ordem para algo que pode parecer um caos. Para a gente que está habituado a isso, o Carlos agora trouxe, dá para escrever um dicionário com todos os termos que ele trouxe, certo? Ele poderia escrever uma listagem de termos novos, etc. Lá no começo a Regiane colocando aí também uma série de tecnologias e coisas estão sendo aplicadas, e a Bea no meio fazendo ali aquele, vamos dizer, uma amarração do negócio, que eu achei bem interessante. A minha ideia aqui é você o mais sucinto possível. Esse conteúdo que eu vou passar para vocês, via de regra, eu o exponho de maneira muito mais longa, mas eu vou passar de uma maneira mais sucinta possível, que é de falar de duas descobertas que a gente teve atendendo uma série de empresas, trabalhando sobretudo questões de futuro. Quando a gente fala de futuro do ponto de vista empresarial, a gente fala geralmente de dar longevidade para... O pessoal falou que não está aparecendo a imagem. Eu estou acompanhando aqui em paralelo, tá? Quando eu olhar para cima assim, é porque eu estou acompanhando em paralelo para saber se está tudo ok, se o áudio está ok, etc. Mas o pessoal vai resolver aí já, então vamos só no áudio por enquanto. Vocês não estão perdendo nada de não me ver, agora vocês estão me vendo, e você vê que está dando até uma cortadinha. Eu vou até tirar esse fundo cheio de frescura aqui, deixa eu ver se fica melhor sem isso, vamos ver se fica melhor, porque está cortando minhas orelhas e afins. Vamos deixar o fundo de casa mesmo, e tá beleza. Vocês podem ver que eu estou com uma tipóia, porque eu estou meio torto. Mas quando a gente fala de futuro em empresas, a gente está falando de dar longevidade para a relevância dessas empresas, já capacitar que elas continuem existindo no médio para longo prazo. Essa é a grande dificuldade, talvez o grande desafio da maioria das empresas. Elas têm, via de regra, como, salvo engano, a Bea colocou, um apego ao que elas já fazem, um apego, assim como a gente, enquanto pessoas. E empresas são reflexos das pessoas, naturalmente. O nosso comportamento enquanto seres humanos é refletido nas organizações. Isso vale para a empresa, para governo, para ONG, para qualquer coisa. Então, no fundo, o comportamento humano é o que seja tudo isso que foi apresentado hoje. As pessoas mudam, a pessoa muda o tal do mindset que todo mundo fala, mas a pessoa muda o modo de pensar, a pessoa muda o modo de agir, e com essa mudança do modo de pensar, ela acaba impactando uma série de mudanças na cadeia. Então, parte da minha ideia aqui do que eu quero falar com vocês é justamente de duas descobertas que a gente teve nesse aprendizado. Estou colocando aqui na tela certinha, que a gente teve nesse aprendizado apresentando para as empresas. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é que todo esse tipo de disrupção, inovação, essas coisas todas que se falam como se fosse uma coisa nova, uma coisa de agora, como vocês viram em várias das apresentações, não tem uma grande novidade. Isso é algo que existe desde sempre. A diferença principal agora é a velocidade das coisas. A gente sempre teve inovações, quebras e mudanças, etc. O que muda agora é a velocidade com que isso acontece. As quebras são muito mais rápidas e muito mais frequentes, tem um volume muito maior. Então, esse tal do exponencial é porque meio que uma coisa se multiplica em cima da outra mesmo, e a gente faz com que isso aumente. Os dois principais fatores que existem para isso, tem vários fatores concorrentes, mas os dois principais, e se vocês olharem também, todas as apresentações anteriores permearam essas questões, são acesso e mudança de mindset. Ou seja, acesso à informação, por exemplo, hoje é brutal. A gente tem acesso à informação de uma maneira sem precedentes. Qualquer um pode entrar no YouTube e encontrar um tutorial sobre qualquer coisa. Tem lá um tutorial, por exemplo, sobre como encher um copo d'água, que é um tutorial estúpido, tem 11 milhões de views, certo? Então, significa que as pessoas buscam qualquer tipo de informação, e isso vai se acelerar e se acentuar nesse momento agora de pandemia. Eu acho que essas pequenas mudanças, para mim, são as que ensejam grandes mudanças para frente. Essa questão que eu falei outro dia, inclusive, que a gente deve acelerar 8 a 10 anos nos processos de transformação, e não só de transformação digital, como se convém falar, mas um processo de transformação de empresas, transformação da sociedade. Eu acho que a gente acelera 8 a 10 anos nesse processo, não agora, especificamente durante a pandemia. É impossível imaginar que em 3, 4, 5, 6 meses a gente mude tanto. Mas vamos dizer, no pareamento que a gente teve de uma série de ações e de uma série de comportamentos que vão fazer com que a gente acelere muito mais rápido para frente. Exemplo, o pessoal que era desbancarizado aí
e que agora tem acesso lá com a Caixa Econômica Federal, a pessoa não tinha nenhuma conta de banco, e agora a pessoa tem uma conta digital. Quer dizer, a gente saltou, essa pessoa pulou várias etapas. E a partir do momento que ela se acostuma com essa conta digital, ela não volta atrás. Assim, outras pessoas também que estão pesquisando, o que eu faço com os meus filhos em casa? Como é que eu faço uma receita de pudim, que é uma das coisas mais pesquisadas. Aliás, muito justo, né? Pesquisar pudim é algo que, assim, é valioso. Você vê que a humanidade caminha para o lado certo quando a gente procura sobre o pudim. E aí você vê que as pessoas começaram a ter o hábito de eu vou até a internet buscar uma informação que solucione uma dor ou uma angústia da minha vida. Esse comportamento, que é essa equação literal por trás, ele vai continuar. E isso vai fazer com que as pessoas busquem resolver seus problemas de maneira autônoma. E isso é chave para um futuro em que, como o Piazza colocou, a gente tem cada vez menos emprego e cada vez mais trabalho. Ou seja, a gente vai ter pessoas resolvendo questões do seu dia a dia de uma maneira cada vez mais eficiente. Então, quando você tem isso, você tem uma mudança de mindset, um acesso à informação. Ou seja, você tem a exponencialidade de um acesso à informação quase irrestrito para boa parte da população do mundo. Não é todo mundo que tem esse acesso, mas a gente está falando de 5, 6 bilhões de pessoas que têm minimamente o acesso a um telefone celular e internet. Então, isso permite que as pessoas busquem informações. E, de outro lado, você tem uma mudança de mindset, de desejo de protagonismo. Então, pessoas que querem resolver coisas com a capacidade para resolver. Isso gera uma corrosão da relevância de outras realidades, tanto de empresas quanto comportamentos. Quando a gente aplica isso para uma empresa, a gente tem um cenário em que essa empresa vai perdendo a relevância dela até a hora que ela definha. Isso já aconteceu vários, tem casos clássicos, aí vamos dizer, uma Blockbuster da vida, que desapareceu, uma Kodak, todo mundo já ouviu esses exemplos. Esses caras desapareceram porque deixaram de olhar para a longevidade da relevância e para a dor essencial que eles resolviam no mundo. E ficaram focados em enfatizar o modelo de negócio. O nosso objetivo eu tenho que enfatizar o modelo de negócio e não resolver aquela dor que é a dor essencial. Isso já acontece aos montes, as empresas vão desaparecendo por isso. Bom, com essas descobertas, e isso é uma coisa que a gente já vinha aplicando, tem um monte de palestras, vocês podem procurar online, depois eu até mando o link para a galera, em que eu falo disso, falo daquilo, tem TED, tem isso, e beleza. Atuando com as empresas, e a gente trabalhando com essa parte, geralmente eu vou voltar para a inovação, eu comecei a procurar se havia uma equação literal, se tinha alguma coisa que pudesse explicar esse movimento, mostrando que ele se repetisse durante a história. E nessa busca, assim como a gente já fez, né, você vê, outro dia o Karnal estava falando sobre uma explosão de humanidade, né, que sempre acontece depois de você ter rupturas como essa. Quer dizer, a gente tem tendências e contra-tendências, não tem muito segredo, parece super complexo, mas no final do dia é meio que um pêndulo. A gente puxa um pouco para um lado, a gente tem um backlash de puxar um pouco para o outro, isso vai avançando, a gente vai mudando algumas coisas, mas meio que a gente vai balançando para lá e para cá, com rupturas mais fortes ou menos fortes. Trabalho de futurista, no final do dia, não é prever futuro. Ninguém tem capacidade de fazer isso. Um charlatão faz isso, põe lá as cartas na mesa e tal, e inventa uma coisa louca. A gente desenha cenários. E nesse desenho de cenários, eu fui procurar se havia uma equação literal que pudesse explicar de maneira repetida esse movimento, essa engrenagem. E no cerne disso eu encontrei movimento. O movimento é o que efetivamente gera isso. Eu não quero ser filosófico aqui, mas o movimento de informação, o movimento das pessoas, quanto mais movimento, mais caos existe. E nessa teoria do caos, eu fui atrás de encontrar... O caos a gente geralmente associa ele a uma coisa negativa, né? O nosso intuito é sempre a gente fala, tá um caos lá fora. É sempre algo negativo. Mas o caos, ele não é negativo. Eu achei fantástico o que o Piazza colocou. E aí o pessoal fica falando, pô, mas o pessoal tá falando a mesma coisa que você lá e tal. O pessoal leu o seu troço e pegou. Gente, na verdade é o seguinte, quando a gente chega às mesmas conclusões, e pensadores de pontos diferentes do mundo... Eu tava vendo um webinar da Amy Webb no MIT, e ela tava falando de uns círculos que eu vou mostrar para vocês, que são muito parecidos com o que a gente desenhou. E no final, ninguém tinha noção de que um ou outro estava fazendo isso. A minha conclusão é, quando vários pensadores distintos chegam nas mesmas conclusões, é porque ou nós todos somos imbecis, e pode ser que a gente prove isso no futuro, ou todos nós temos uma ideia do que está acontecendo e acertamos em algo ali que tem correlação, que existe eco para esse futuro. E eu acho que esse é o caso. Então, quando eu vejo o Piazza falando que caos não é algo negativo, eu concordo plenamente. O caos é negativo para quem não está preparado para o caos. Então, a gente geralmente enxerga ele como algo que avilta a nossa inércia. E aí eu cheguei em 8 etapas que se repetem de maneira recorrente durante a história inteira. São etapas do movimento, da inércia ao caos. Eu vou compartilhar com vocês, e vamos torcer para dar tudo certo. Não sei porque a gente vai mexer em alguma coisa, a gente já olha e fala, rapaz, tô dando um alô para a galera aí do técnico, vou compartilhar uma tela, hein, pessoal? Já tô dando aquele alô, vou compartilhar uma tela, dei aquele toque de novo. Vou compartilhar uma tela e compartilhei uma tela. Pronto, assim eu dei um tempo aí para a galera se preparar, porque eu sei que não é moleza.
Espero que a tela esteja aparecendo. Meus colegas que estão aqui de painel, se puderem me dar um toque aí positivo, se está aparecendo a tela, se está dando para ver. Eu vou até dar uma aumentadinha aqui. Deixa eu colocar isso aqui em tela... Espera aí. Eu vou colocar em tela cheia. Vai ficar melhor, eu acho. Está aparecendo aí para todo mundo? Dá um positivo aí para mim, só para eu ter certeza que tá. Maravilha. Então, eu cheguei aí a 8 etapas. Vocês podem ver que essas etapas vão do caos à inércia, por isso os dois em letra maiúscula. E se você tem toque, você vai ter um sério problema com aquela flecha do caos que está atrás da flecha azul. E ninguém resolve isso no planeta, e ela ficou ali, porque o que importa é o conteúdo, e eu sei que vocês vão sofrer fortemente com essa flecha que está ali, sobreposta uma a outra. Se você não tem toque, parabéns, é uma coisa a menos para você se preocupar na sua vida, e vamos tocar em frente. E nessas 8 etapas que eu desenhei, o que eu pude perceber é o seguinte: isso acontece desde sempre. Online tá preto. O pessoal está falando aqui que tá preto. Não, vários não. Vai aparecer, pessoal. O pessoal que está online aí vai aparecer. Fiquem tranquilos que vai dar jeito para aparecer esse negócio. Eu não vou mudar o slide, enquanto isso eu vou falando aqui, vocês vão ouvindo. Essas etapas, elas percorrem desde sempre. Eu não vou citar todos os exemplos para não estourar o tempo aqui, mas eu quero citar um exemplo que vai bem lá atrás, para vocês entenderem como isso tem a ver muito com a natureza humana, muito mais do que essencialmente com a tecnologia ou geralmente as coisas que a gente usa como drivers. O pessoal fala muito de transformação digital, como se a transformação digital fosse encher de tecnologia nas empresas e na vida das pessoas, etc., e isso resolvesse alguma coisa. Quando, na verdade, a transformação é muito mais da cabeça das pessoas e as tecnologias permitem que isso aconteça. As tecnologias são ensejadores da transformação, que é a transformação importante, que é a transformação de negócio, a transformação de comportamento. Pensa na vida do Homo sapiens lá atrás, aquele primeiro Homo sapiens. Eu vou ver se eu mexendo aqui alguma coisa, sei lá se aparece. Vamos ver se sair da tela cheia dá um resolve. Aí vou tentar diminuir aqui, vamos ver. Se aparecer, a gente segue assim, senão o negócio vai. Então, o que eu estava falando para vocês, o Homo sapiens lá atrás, pensa na vida desse cara, como essa era uma vida complicada. Esse brother acordava de manhã, sem saber se ia comer, sem saber se ia sobreviver até o final do dia, tinha que correr atrás do alimento, era nômade, não tinha água, não tinha isso, não tinha aquilo. A vida dele era o que nós chamaríamos do caos. E todo caos incita no ser humano uma coisa essencial de todo ser humano, resolver problemas. A gente busca a resolução desses problemas, a gente busca trazer isso para um ambiente de inércia, para um ambiente de controle. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para o pessoal poder voltar à minha face maravilhosa nesse negócio e deixar rodando. Quando tiver lá mais tchenga, a gente resolve. Então, o pessoal aí da parada, a gente pode voltar, não tem muito pepino, depois eu jogo de volta aqui e beleza. Então, a gente tenta sempre dominar o caos. O nosso objetivo central é o domínio desse caos. E aí a gente cria tecnologias para isso. A tecnologia é a melhor maneira do mundo de dominar o caos. Por isso que quanto mais caos existem, ou seja, mais conexões, mais movimento, mais informação andando, mais tecnologia surge. E mais tecnologia gera mais caos para um monte de gente. O que seja a tal da exponencialidade. A chave está ali, a gente mesmo cria esse negócio. E não é um problema, desde que a gente saiba lidar com isso. Quando a gente cria uma tecnologia enquanto Homo sapiens, a gente cria uma tecnologia que permite que nós deixemos de ser nômades e que faça com que nós possamos nos acomodar enquanto espécie. E essa tecnologia, vamos dizer, mágica, é a agricultura. A agricultura e a pecuária permitem que a gente possa parar quieto num canto. E parando quieto num canto, criar as primeiras comunidades. E o caos deixa de ser caos. Aquela dúvida sobre vou sobreviver no final do dia, aquela dúvida de vou ter alimentos, vou ter água, some. E a gente se acomoda. Passa um tempo, a gente começa a ter uma escassez de alimentos para aquela população que, por causa de menos caos, cresceu, obviamente. Então, a tecnologia permitiu um avanço social muito profundo, mas depois de um tempo, a própria tecnologia se torna vilã de si mesma e vai criando um grande problema. Quando você aplica isso nas empresas, você tem uma questão de diferencial competitivo. Você elimina o diferencial competitivo, aquela coisa que durava 40 anos, 50 anos. Segundo a Forbes, hoje dura 3. Ou seja, o ciclo de vida vão ser vários ciclos de vida. Então, aquele executivo que entrava numa empresa e falava, bom, agora, de repente, passou por uma crise ou duas no máximo, ele ficava super tranquilo porque era uma estabilidade, uma inércia muito tranquila, aquilo desapareceu. Hoje, esse cara vai ter que mudar de direção a cada 3, 4 anos, no máximo. E isso enseja uma capacidade de adaptabilidade, de saber gerir no caos. E aí, nesses estados de inércia, uma das outras coisas que eu percebi é de que não é um ciclo perfeito. Eu não sei se o pessoal deu caos na plataforma, é assim mesmo, gente. Tecnologia, o Piazza falou, vai ter que evoluir pra caramba, é normal. Se der um pepino na tecnologia, a gente segue a vida, vão ouvindo, vira um podcast visto pelo Zoom, é isso, e vamos que vamos. O conteúdo tá aqui,
Depois eu mando para vocês slide e tal. Se rolar lá, o pessoal certamente está tentando resolver. Então eu digo para vocês assim, vamos mandar um sinal de apoio para a galera, manda um positivo, manda aí um urra para o pessoal, para dar uma levantada na moral lá na galera técnica. Aí, voltamos, ó, tô eu lá já de novo, apareci a minha cabeçona ali. E eu vou tentar compartilhar a tela daqui a pouco para a gente ver. Mas nesse estado de ciclo, o que eu percebi é que não é bem um ciclo paralelo para todo mundo. Então, o que é caos para um não é necessariamente caos para o outro. Exemplo fácil. Netflix, quando está criando lá seu streaming, não sei o que lá, detonando com a capacidade de distribuição da Blockbuster. A nossa amiga Blockbuster em caos, executivos, board, todo mundo com uma bagunça, gente sendo mandada embora e etc. A Netflix, numa inércia super tranquila, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de agressão para ela, isso não é um problema. As forças emergentes são geralmente tecnologias. Então, deixa eu tentar compartilhar a tela aqui, que agora seria importante a gente pegar esse negócio. Vamos ver se vai. Vou jogar a tela aqui de novo. Se não for, a gente vai no Gogó mesmo, não tem problema nenhum, tá? Então, tá aqui, compartilhei aí de novo, vamos ver se agora vai. Vou deixar até sem tela cheia, vou deixar assim para ver se desse jeitinho mais tchen, vai. Ó, tem Leila e eu juntos, maravilha. Agora vai ter eu e a tela, ou só a tela, e vai rolar, vai dar bom. Eu tenho certeza que vai dar bom. Olha só, então, as forças emergentes que surgem depois da inércia, que vão tirando a gente da inércia, são geralmente tecnologias que surgem de várias formas. A gente tem a prensa, máquina a vapor, a lâmpada, computador pessoal, iPhone, todas essas inovações vão aparecendo. E tem aquelas que são inovações disruptivas, que são as inovações que são uma quebra instantânea, ela não tem um processo de construção, ela vai lá e arrebenta o negócio. E agora, essa questão de ruptura ficou muito, muito clara. Ficou bem abundantemente claro, eu estou lendo os comentários aqui, é um barato, galera, eu sei que vocês estão aí acompanhando, vamos forte. Agora é o seguinte, tecnologias disruptivas ficaram muito claras agora porque essa ruptura que todo mundo teve é uma ruptura que impacta a humanidade de maneira geral. E a gente teve uma ruptura tão profunda que ficou claro que, de repente, do nada, em coisa de um mês para o outro, as coisas desaparecem. Isso significa que uma empresa, um segmento inteiro, pode desaparecer em 4 a 6 meses. E isso é muito difícil de você se preparar. A partir do momento que a gente tem essas forças emergentes, muitas vezes surgem as disrupções, que são essas quebras instantâneas. Em disrupções, geralmente, quem domina essa tecnologia que foi a disruptiva está trabalhando num mercado de trilhões hoje em dia. Então, você está falando de Hyperloop, que é transporte em altíssima velocidade, são 15 minutos para você ir, sei lá, de São Paulo para Brasília, por exemplo, coisa do tipo. Você está falando de impressão 3D, de alimentos, por exemplo, ou seja, coisas muito complexas e muito caras de você entrar. Coisas que parecem de filme de ficção científica, como esse chapéu estiloso da Leila. Veja, essas coisas geralmente não dá para todo mundo entrar, mas elas criam os não óbvios. E para mim, os não óbvios é onde estão as maiores oportunidades. Eu quero separar um pequeno intervalo aqui para explicar o que são não óbvios e mostrar como você pode aplicar isso no seu dia a dia, na sua padaria, no seu negócio pequenininho, não importa qual seja, isso funciona para todo mundo. Não óbvios são as disrupções ou as rupturas que aparecem a partir de disrupções originais. Ou seja, é o que quebra na cadeia a partir de uma quebra maior lá em cima. Exemplo, quando você tem carne impressa, eu imagino que ninguém que está assistindo a gente tem uma impressora de carnes em casa, mas isso já está rolando, já tem carnes sintéticas, tem Mosa Meat, Memphis Meat, etc. Eu não acho que ninguém tem uma impressora dessa buchiganga ainda, porque custa uma fortuna. Para vocês terem uma ideia, uma desgraça de uma almôndega há 2 anos da Mosa Meat custava $236 mil. Uma almôndegazinha pequenininha, muito pequenininha. E tá, olha agora aí, a tela tá aí, maravilhoso. Apareceu o negócio, vocês estão vendo aí a espiral disruptiva, já vou explicar mais a fundo. A gente não tem essa impressora em casa, mas quando a gente passa a imprimir carne, você que compra a sua carne hoje no açougue, no supermercado, recebe ela numa embalagem. Essa embalagem deixa de ter necessidade, porque você está imprimindo a carne direto. Então você deixa o cara da embalagem para o beleléu, o cara do plástico, o cara que faz a etiqueta, o cara que faz a cola, o estoquista do supermercado, o estoque, o transporte da carne, parte do caminhão, parte do lixo que é produzido, parte do lixão que tem lá, ou do aterro sanitário, ou seja, do que for, o antibiótico na fazenda, o fio, o arame da cerca, o cara da cerca, o agrônomo, o veterinário. Pensa no tamanho da cadeia que diminui. O número de grãos consumidos por equinos, bovinos, etc. é gigantesco. São 30 e tantos por cento dos grãos são para esses animais, para a alimentação deles. Quando você tem 30% de injeção de qualquer produto no mercado, o valor dele vai para o chão. E aí o cara que produz isso perde mercado também, ou deixa de vender e perde safra. Então, se você olhar bem o Brasil, que é o celeiro do mundo, a fazenda do futuro, mais ou menos. A nossa economia inteira é baseada num negócio que pode perder valor instantaneamente, certo?
Então, isso para dar um exemplo de como os não óbvios aparecem e podem quebrar uma estrutura inteira, como um Hyperloop da vida pode mudar a nossa distribuição urbana. Hoje todo mundo percebeu, meu pai fazendo videoconference, agora coisa que ele nunca fazia, ele se tocou que ele pode fazer isso de qualquer lugar do mundo, ele achou mágico, porque agora ele fala, pô, eu posso fazer isso de Orlando, eu vou para a Flórida, fazer umas compras lá de umas bugigangas, e eu vou para Orlando ficar fazendo conference e trabalhando normalmente. Essa mentalidade, com um Hyperloop te permitindo ir para lá e para cá numa velocidade gigante, ainda não tem, ainda não é para todo mundo, mas tem entre Abu Dhabi e Doha um rodando. Então, já existe um negócio, ele só não é futuro, ele não é presente para todos. E o grande lance de futuro é que ele é heterogêneo, o que é futuro para um não é necessariamente futuro para o outro. E esse desequilíbrio tem diminuído nessa época de ruptura. Avançando, depois que a gente tem essa questão da dispersão dos não óbvios, aquela fase cinza, vocês podem olhar que tem uma fase cinza aí nesse círculo, a dispersão de não óbvios vai começando a gerar um caos muito grande para quem estava acomodado. As pessoas começam a ficar incomodadas. É o taxista, essa ansiedade, esse confronto, é o taxista atacando o Uber. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe como resolver aquilo, ele já ficou para trás, a onda já engoliu ele. Então, nesse momento, o que ele faz? Ele parte para o confronto. O confronto é o status quo batendo de volta. É o status quo tentando se manter vivo e tentando dar manutenção para aquilo, ele bate de volta. É a fase da negação, é o bicho acuado da caverna. Pode ser o bicho mais dócil do mundo, menos um Golden Retriever. Um Golden Retriever nunca te atacaria, mas fora um Golden Retriever, qualquer bicho que você acuar num canto, numa caverna, ele te ataca de volta, etc. É isso que acontece. Porque evolutivamente, o que nós buscamos é a estabilidade. A gente quer o estável e a gente luta pelo estável. A todo momento a gente busca a estabilidade. Quando a gente não tem, a gente parte para o nosso instinto mais primordial, que é agredir. Disso de várias maneiras. Você vê, por exemplo, as telecoms tentando limitar o nosso acesso, o nosso volume de acesso à internet, não porque existe uma restrição técnica ou não sei o que, como falam por aí, mas porque a nossa amiga Netflix estava engolindo o mercado e tem mais assinantes de Netflix e serviços de streaming do que de TV a cabo. Então, o que ele faz? Ele tenta atacar o Congresso. O ataque não é sempre físico, mas ele tenta atacar aquele que é o ser emergente. Isso é comum na história inteira. Todo tipo de população emergente foi atacado. Se olhar na história, então, o que tem de povos que foram dizimados porque o status quo ganhou, às vezes o status quo ganha, tá? Essa ideia de que a inovação, ela sempre prepondera, no longo prazo, beleza. Ela é como uma infiltração, ela é fluida, ela é líquida. Então, ela passa. Você pode tentar por quantas pedras você quiser para interromper um rio. Mais hora, menos hora, ele desvia e tal, ele passa. Mas, às vezes, ele cria uma dificuldade muito grande e segura isso. Quando a gente tem uma ruptura dessa, muita coisa estava sendo segurada. Vou fazer aquele projeto de e-commerce, vou digitalizar minha empresa, vou fazer home office. Essas coisas foram feitas meio que top-down. Ou acontece, ou acontece. E depois que acontece, elas não voltam atrás. A estratégia do Uber, por exemplo, é muito essa. O processo legislativo é lento, então deixa eu acelerar a minha adesão em um monte de cidades, porque depois que as pessoas toparam usar isso aqui, começaram a usar, você não consegue voltar atrás, certo? Então, se você impede antes, você freia a inovação, como aconteceu na Alemanha, por exemplo. Se você impede depois, as pessoas rebelam e lutam, porque aí o status quo delas é: eu tenho conforto, eu quero aquele conforto. Serviços novos trazem mais conforto. Então, a gente vai contra a nossa programação genética. E essa estrutura permeia as empresas. As empresas tentam lutar contra esse caos novo, assim como os gestores também. O cara se sente ameaçado. Não é do cara mais jovem, é do caos. Mas o caos se torna dominante. Invariavelmente, mais hora, menos hora, ele se torna dominante. A gente chega naquela fase meio azulada aí em cima que está todo mundo vendo. E a gente... tem um pessoal que faz umas perguntas, depois a gente pega no final. A gente transforma o caos em algo dominante. E o caos ele tem uma particularidade que ele é muito imparcial. Ele purifica. Ele elimina, ou você é eliminado, ou você se adapta. Não sobra ninguém depois do caos. E por isso a pandemia, quando a gente fala que acelerou tanto, ela permite isso, porque ela vai eliminar um monte de gente do tabuleiro. Gente boa, mas não o suficiente. Gente preparada, mas não atualizada. Essas empresas e essas pessoas... Veja, futuro não aceita juízo de valor. Então a gente não tem que dar isso é bom, isso é ruim. É difícil de ficar fazendo esse juízo de valor. Em relação ao longo prazo na história, muita coisa que parecia ruim depois se tornou boa. Exemplo aí que o Piazza deu, os aviões diminuiu a poluição, mas com isso a gente tem a questão da meteorologia, que para mim é um não óbvio muito interessante. Né? Você abre espaço para um monte de gente criar um monte de soluções para suprir aquele negócio. Eu escrevi um artigo exatamente sobre esse ponto também, da questão da meteorologia. Então, nem sempre o que parece bom, às vezes é bom, e o que parece ruim pode ser necessariamente ruim. Então, o caos, ele purifica. E aí você tem a questão de domínio do caos. O domínio do caos, como eu falei, vem por tecnologia.
O exemplo da Amazon, por exemplo, o Fulfillment Center deles, que é o centro de distribuição, eu já estou caminhando para o final aqui, tá? Então já fiquem tranquilos em relação ao tempo, mas ainda vai mais uns minutinhos, me deem esses minutinhos, me permitam, por favor. E é o seguinte, ninguém falou nada, mas eu estou já comprando preventivamente esse negócio, é um HC preventivo de minutos. A Amazon tem os Fulfillment Centers eu vou até encerrar aqui o compartilhamento da tela. Pronto. Podem jogar de volta aí para mim já, mas a Amazon tem os Fulfillment Centers dela, o centro de distribuição dela lá nos Estados Unidos. Esses centros de distribuição, eles são super eficientes, são o estado da arte da distribuição no mundo, certo? E a organização deles, imagina que você tem, assim, vários livros, não é propaganda não, tá? Que tá aqui do lado. Imagina que você tem vários livros desse daqui, Economia Criativa, 4.0, não sei o que lá. Aí você tem um monte desses livros, tem um monte de Toy Story 1, um monte de Toy Story 2, DVD, e um monte de camiseta preta, algumas com gola careca, outras com gola em V. Como é que eles organizam isso? Né? A nossa lógica no nosso armário organiza os iguais junto com os iguais. Camiseta preta, depois a outra camiseta, põe Toy Story 1, depois o Toy Story 2, seria assim que a gente organizava. E é muito contraintuitivo. A gente fez uma visita lá agora em novembro, e é ao contrário. Na verdade é o seguinte, os estoquistas colocam todos os produtos do jeito que eles quiserem, como eles quiserem, em qualquer prateleira, desde que seja escaneado. Qual que é a ideia? Se você coloca Toy Story 1 e Toy Story 2 próximo, quando aquele robozinho, é um robozinho que traz a prateleira pro cara, você tem uma chance muito grande do cara se confundir. Entre Toy Story 1 e Toy Story 2, na hora de pôr na embalagem, pode ser que uma coisa confunda com a outra. A mesma coisa a camiseta em gola V e a gola careca. Então, isso não pode estar no mesmo box. Mas o resto todo pode estar usado, levantando o braço aqui com a minha clavícula quebrada. O resto pode estar no mesmo box. Qual que é a outra lógica? Se você coloca todos os Toy Stories, você só não pode pôr o mesmo produto várias vezes naquele negócio. Você não pode pôr 30 Toy Stories numa prateleira só. Porque se você coloca todos os produtos iguais numa prateleira única, a chance de você engargalar o processo é muito grande, porque quando você pede aquela prateleira, ela chega com todos os Toy Stories lá, e pode ser que tenha outro estoquista precisando desse negócio para pôr uma embalagem. E se você está com ela lá, você está diminuindo a velocidade. Então, qual é a ideia do caos ali? E o caos se reflete numa questão matemática até. Eles distribuem de uma maneira, óbvio que tem lá uma lógica, mas distribuem de uma maneira aleatória esses produtos para que você tenha uma chance de um mix que tem naquela prateleira ser maior para você poder pôr naquela embalagem. Então pensa que doido, isso é contraintuitivo, e com isso eles aumentaram acho que em 27%, eu não lembro o dado, depois eu confiro certinho, 27% a eficiência do negócio. Em uma hora o produto chega e é despachado para qualquer lugar do mundo. Olha que louco, quando você aprende a gerir o caos, quando você domina o caos, você cria uma fase nova, e o caos deixa de ser caos. E aí vem a parte final, que é o que eu quero puxar, de que a ideia original era de que esse ciclo recomeçaria. Então você sairia do domínio do caos para a inércia, da acomodação, e aí a inércia, dessa inércia depois para as forças emergentes, e o negócio continuaria. Mas o que acaba acontecendo, na verdade, no mundo, é que a velocidade aumenta. Então, o catalisador disso é a velocidade da informação e o acesso a ela, aquilo que eu falei logo no começo. Quanto mais a informação anda, quanto mais a informação acelera, mais esse ciclo se acelera. E quando você acelera um ciclo, os pontos dele vão ficando cada vez mais próximos, até a hora que você tem um afunilamento, uma espiral. Então, quando você muda mindset de acesso à informação, você tem uma espiral, que é o que a gente chama de espiral disruptiva. Ou seja, cada vez mais esses pontos se conectam para que você tenha basicamente inércia e caos. E em um certo momento, se você extrapolar, o meu processo geralmente de desenhar cenários, é pegar uma tendência e extrapolar ela ao absurdo. Mesmo que a gente não chegue nesse absurdo, você tem um bom norte de para que lado que esse negócio está indo, para você definir o que pode funcionar e o que pode não funcionar. E se você extrapolar essa espiral, você não vai ter mais calmaria, você só vai ter caos. Só caos. E que vai ter que saber viver no caos. Ou seja, ou você se adapta ou você empacota. Então agora eu quero que o pessoal grave bem isso, memoriza. Tem uma coisa que é importante que eu quero que vocês gravem agora, é isso. O futuro é de quem sabe navegar no caos e ficar confortável nele. Ou seja, o futuro é de quem sabe navegar bem no caos e fica confortável nele. Se você souber fazer isso, funciona. E por isso, as tais das soft skills hoje têm muita mais importância do que as hard skills. Ou seja, aquelas habilidades que trazem flexibilidade, que são adaptáveis ou que te trazem maior adaptabilidade, são mais importantes do que as hard skills, porque as hard skills somem assim, cada vez mais rápido. Então, elas são importantes, elas são necessárias. No Disruptive MBA, que é um MBA que eu coordeno aqui no Brasil, a gente ensina, a gente molda soft skills a partir de hard skills. Qual que é a ideia desse negócio? É que as hard skills são importantes, elas vão continuar sendo demandadas pelo mercado, então as pessoas vão se atrair por elas, vão precisar delas, mas a partir do momento que o cara entra lá, a gente começa a tentar moldá-lo para que ele seja um profissional preparado para amanhã, que vai saber adaptar essas hard skills que ele tem para o que seja necessário. O cara do futuro, profissional do futuro, é um resolvedor de problemas.
Basicamente é isso. Até porque empreender é resolver problema e inovar é resolver problema. Então, basicamente, inovar é você resolver problemas de uma maneira nova ou problemas novos de uma maneira antiga. A questão é você conectar essas pontas. Então, o modelo mental, ele é muito mais importante. A habilidade técnica dura muito menos do que o modelo mental. E aí, nesse sentido, já trazendo eco aí do que o pessoal trouxe e caminhando aí bem para o finalzinho, é o seguinte, a gente vai ter cada vez menos especialistas e cada vez mais resolvedor de problemas, certo? Cada vez menos gente especializada em uma coisa especificamente e cada vez mais resolvedor de problemas. Então, movimento contínuo. A única maneira de você ficar à frente da curva é com movimento. Se você não tiver movimento, você não consegue ficar à frente da curva. E aí tem uma série de exemplos aqui, que eu vou dar um deles só, que é experiências cruzadas, tá? Que eu quero trazer, porque eu acho importante esse. E aí eu vou contar da outra descoberta e a gente encerra, tá bom? Pode ser, Leila? Funciona assim? Vou nesse gás. Olha só, uma das coisas que a gente tem que fazer para ter movimento, ou para ser um resolvedor de problemas, é ter repertório. Eu enxergo isso como se fosse uma caixa de ferramentas. Você precisa ter uma caixa de ferramentas, quanto mais vasta ela for, mais ferramentas você tem para problemas diversos. E aí, uma das coisas que eu acho mais valiosas é de experiências cruzadas. Eu fico ouvindo que inovar é super caro, super complicado, difícil, inacessível, e etc. E eu acho que inovar é uma das coisas mais simples que tem. A questão é você olhar para as coisas certas. O pessoal pode colocar aqui nos comentários quem tem filhos. Coloca aí, tenho filhos. Escreve aí quem tem filhos, nossos colegas. Quem tem filhos aqui dos nossos colegas que estão aqui conosco? Levanta a mão aí para eu já ver aqui os nossos colegas. Boa. Olha só, todo mundo que tem filho vai se relacionar muito com isso. É a história de um cara chamado Matt Might. Ele é um cientista da computação, PhD da Universidade do Alabama. Ele tem um filho e ele caçou o assassino desse filho dele. O filho dele foi quase assassinado. Ele foi quase assassinado não por uma pessoa, mas por uma doença. Em épocas de corona, fica até mais fácil de se correlacionar com esse negócio. O filho dele tem uma doença genética super restritiva e que limita uma série de coisas no organismo e que ninguém consegue identificar exatamente como, ou ninguém conseguia identificar exatamente como, já dando um certo spoiler. Essa doença faz com que ele tenha limitação nos movimentos, ele tem limitação de respiração, o canal lacrimal não produz lágrima, uma série de coisas lá pelos 16, 17 anos. Todas as pessoas com essa doença acabam falecendo. Ele levou o filho dele em tudo quanto é médico, e como qualquer pai tenta resolver a vida do filho. Eu acho que é uma coisa mais biológica do que isso, não existe. Né? E ele tentou de tudo quanto é maneira fazer isso e nenhum médico conseguiu identificar. E ele ficou pensando, ele falou, bom, eu sou um cientista da computação, eu trabalho com código. O que é código? Código é uma série de letras e números que indicam que um sistema faça ou deixe de fazer alguma coisa. Beleza. Meu filho tem um problema genético. O que é o DNA? Uma série de letras que a gente atribuiu que indicam que um sistema biológico faça ou deixe de fazer alguma coisa. E aí vem a premissa genial do que ele fez. Se eu consigo encontrar um bug no código de computador, eu devo conseguir também encontrar um bug no código genético. E aí, a partir disso, ele mapeou o genoma dele, da esposa e do filho, que é uma coisa relativamente barata de fazer hoje, né? Você faz isso aí com $100 e poucos, mapeou o genoma dos três, criou um programa de computador que rastreia o genoma de todos eles e encontrou um duplo recessivo. Só isso já é genial por si só, porque ele já arrebentou a indústria de diagnósticos de uma maneira muito profunda. Tem até uma série dele, de uma série chamada Superhuman, tem 2 episódios que falam sobre isso. Eu vou pedir para o pessoal da EO colocar aqui depois, para vocês também poderem ter acesso a esse negócio. Mas ele criou esse negócio. E muito bem, ele descobriu o que esse gene fazia, o que esse gene deixava de produzir, quais substâncias deixava de incitar no organismo, o que isso poderia criar de problemas dentro do organismo das pessoas. Né? E aí ele criou um outro programa de computador que rastreia a FDA, a Anvisa, a Agência Europeia de Medicamentos, atrás de remédios que pudessem produzir essas substâncias. Encontrou um remédio de arritmia cardíaca que ele mesmo tomou e depois administrou para o filho, não como um médico maluco, mas como um pai tentando salvar o seu filho, e o filho dele com 9 anos chorou pela primeira vez. Pensa que louco que é esse negócio. Esse cara, que nunca tinha entrado numa faculdade de medicina até então, é fundador de um negócio chamado Precision Medicine, a medicina precisa, que tem muito a ver com futuros distribuídos, ou seja, que a gente tem cada vez mais pessoas resolvendo coisas e principalmente que a solução não é mais para 97,7% da população com pouco desvio ou pouco efeito colateral, mas sim feita para cada um dos indivíduos de maneira pessoal. Hoje eles estão aplicando isso para uma série de outras doenças e esse cara roda o mundo falando sobre esse negócio. O que eu quero dizer com isso? O que ele usou para fazer esse negócio? Ele teve que aprender algo novo? Não. Ele usou a experiência que ele já tinha, a capacidade técnica que ele já tinha adquirida em outras áreas e uma vontade tremenda. Experiências cruzadas são a sua capacidade de transportar de outras áreas para uma área específica a resolução de um problema.
E isso é feito se você tiver experiências. E por isso eu estimulo todo mundo a ter experiências, a buscar experiências. Então, é comer uma comida diferente, é viajar para um lugar novo, é testar uma tecnologia nova, é baixar um aplicativo experimental que ele faz, é conversar com outras pessoas, é participar de um talk como esse e tal. Enfim, busquem experiências cruzadas. Esse é um exemplo que eu queria dar. E, para fechar, eu queria dar a segunda descoberta. A primeira é de que a gente tem não só um ciclo que se repete na história e que pode ser aplicado para tudo quanto é empresa, para comportamento humano, o que vários pensadores já abordaram de maneiras distintas. Mas a segunda é de que existe um montante total de relevância no mundo. E essa relevância, ela vai se distribuindo, ela tem um movimento. Então, quando um Google aparece, ele come a relevância de outros buscadores, os 18 buscadores que haviam, e ele sendo o 19º, ele domina esse mercado porque ele é muito mais relevante para as pessoas que usam essa relevância, se concentra nele. Assim como existem outras N histórias aí no mundo. A chave dessa relevância é que esse montante é distribuído e redistribuído, cada vez em intervalos menores, cada vez de maneira mais profunda. A única coisa que multiplica essa relevância, que aumenta essa relevância, é a inovação. E por isso ela é tão importante para as empresas. Quando você leva essa inovação para as pessoas, quando você leva essa inovação para dentro das empresas, ela multiplica a relevância da sua empresa e das que você pode distribuir ao redor. Inovação e esse movimento de transformação, de você quebrar o seu próprio negócio, de quebrar o seu próprio modelo de negócio, tem a ver muito com coragem e com MTV, e isso tem a ver com permitir a experimentação. Bom, é isso que eu queria cobrir com vocês. Então, assim, deixar umas provocações para o final, que eu acho que são interessantes para a gente entender onde é que vocês estão e mostrar que os desafios para o futuro são muito mais éticos do que de tecnologia. A gente aborda eles geralmente muito mais pelo lado da tecnologia, mas os desafios humanos e baseados na ética são muito maiores. Então, algumas perguntas para vocês aqui deixar para o final. E se alguém quiser... a Gabriela, que é a nossa editora-chefe, colocou aqui algumas questões bacanas aqui, essa questão do filho e tal, eu estou vendo lá o pessoal colocando. Depois vai estar na AIO também, a gente vai poder acessar isso aí, eu vou passar para vocês, que é um portal que a gente tem falando sobre transformação. Já vou convidar todos os nossos colegas aqui para serem colunistas, se desejarem, depois eu mostro para vocês, vai ser um prazer ter vocês com a gente tem um time incrível, é um projeto novo, a gente tem feito um negócio muito bacana com muitas empresas. Mas as provocações que eu quero deixar para vocês, e deixar em aberto para vocês saírem daqui com isso na cabeça, e se a gente não morrer mais? Né? A gente já vive o dobro ou mais do que a gente vivia no começo do século retrasado. A tendência é que a gente uma hora não morra mais ou que viva bem mais. Se a gente não morrer mais, e se não houver mais emprego, e se mudar o modelo urbano do planeta, ou se a gente for super-humanos, com CRISPR, edição genética, etc., ou inteligência artificial, ou conectar a gente com a máquina, seja lá o que for, e se a gente não precisar mais produzir alimentos como hoje, se a gente puder, por exemplo, imprimir esses alimentos, ou tomar uma cápsula, ou a gente não precisa mais comer, ou sei lá, a gente não precisa mais dormir, se a gente mudar a essência do ser humano. E um dos que, para mim, mais, não vou dizer nem aflige, mas do que mais me impressiona e mais me cativa, e se a gente não tiver mais um monopólio do pensamento? E se em algum momento nós não formos mais o ser pensante e dominante da tecnologia de pensar no mundo, e a gente transferir isso para outro? Qual é o nosso propósito no mundo quando a gente não tem mais trabalho, a gente não pensa mais, a gente vive para sempre? A gente tem muito mais tempo e muito menos coisa, em tese, para fazer no nosso modelo atual, certo? E se a gente não for mais relevante? São inúmeros debates éticos para o futuro e esses desafios são enormes. E por isso as oportunidades neles também são gigantes. É isso que eu queria passar para vocês. Então, o resumo é, a gente tem um mundo cada vez mais caótico e cada vez mais pessoas que dominam o caos são pessoas preparadas para trabalhar nesse negócio. É fundamental que a gente se prepare para isso, a gente saiba lidar no caos e, principalmente, que a gente se sinta confortável, até desejoso, incitando ele para acontecer. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Estou aqui também à disposição para perguntas e tudo mais. Essa palestra que você assistiu agora foi realizada no dia 25 de 4 de 2020, no Summit 2030, que o nosso intuito desse evento era arrecadar marmitas para os moradores em situação de rua no estado de São Paulo. Você ainda pode contribuir com algumas marmitas. É só você entrar no Instagram, Summit 2030 Oficial, e você vai na bio e vai ter um link onde você, clicando nesse link, você contribui com marmitas lá na It's For You, junto com a Rede Rua. Eu conto com você.